Oi, eu sou a Aninha, seja bem-vinda de volta, chega de ler. E hoje a gente vai reescrever uma fanfic que eu escrevi tem uns 4 ou 5 anos por aí. Antes de começar, só um pequeno contexto. Eu escrevi essa fanfic que tinha uns 15, 16 anos por aí, era 2017, 2018. Eu amava Teen Wolf, mais ou menos, né? Nessa época o meu hype meio que já tava passando. Tanto que se vocês forem ver nos capítulos, na anotação final de alguns capítulos eu falei alguma coisa do tipo: gente, como é que tá o que vocês estão achando da nova temporada de Teen Wolf? Eu ainda não vi, hahaha, alguma coisa assim. Então, eu gostava muito de Teen Wolf, mas o hype já tava passando. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda amava demais e eu amava escrever com esses personagens. E eu já tinha algumas fanfics com eles, principalmente de Stygia, que é o Styles e a Lydia, né? Eles vão aparecer aqui do lado, né? Imagens, todas aquelas coisas que a gente consegue fazer agora. O que importa é que eu cheguei nesse ponto da minha vida e eu pensei: tá, agora eu quero fazer uma fanfic que foca mais no geral, em todos os personagens. E aí nasceu Flames, que é o nome dessa fanfic. Uma coisa interessante de a gente analisar já no começo é que, assim, o ponto de vista de quem? Da Malia? A personagem que é a capa da fanfic? Óbvio que não, né? Eu só quis colocar aquela atriz na capa porque eu achei um PNG legal, e aí daria pra fazer a montagem muito mais fácil e aí ia ficar bem mais interessante, mas na verdade não tem nada a ver. Bom, de tudo aqui, pelo menos pode dizer que a capa ainda é bonita. Eu procurei o PNG no Google, aí eu coloquei e fiz um negocinho por trás, não dá nem pra ler o nome, mas tudo bem, a gente aceita, vai ficar assim. O ponto de vista, na verdade, é do Styles, pelo menos 90% da história. Então, no final, apesar de ter algumas misturas meio estranhas, a história acabou sendo sobre Stygia mesmo. Então, querendo fugir ou não, eu voltei pra Stygia. Pensando assim, acho que eu só queria um espaço pra fugir um pouco dos casais que eu fazia o tempo todo, né? Mas mesmo assim, eu fiz eles ficarem juntos no final, então, sei lá, não fez muita diferença. Mas sobre o que é a história mesmo? E olha, vocês vão ficar muito chocados porque é uma história super original, muito bem feita, eu fiquei horas pensando nela. É assim. A fanfic começa com o Styles baixando o Tinder, exatamente, pra conhecer algumas pessoas da área, pra ele poder, né, conhecer melhor todas essas coisas, mas aí acaba conhecendo os personagens que a gente já conhece de Teen Wolf e eles acabam fazendo um grupo enorme de amigos. Às vezes acabam rolando os negócios, não, mas tudo bem, o importante é que eles formam um grupo enorme de amigos e pela maior parte da fanfic ela acaba virando uma fanfic texting super genérica que existia pelo Wattpad inteiro em 2017. Só para um pequeno contexto, para quem não sabe, uma fanfic texting é quase como se fosse as AUs de Twitter que tem hoje em dia, só que era feita no Wattpad, não tem print de tipo WhatsApp, Twitter, todas essas coisas. A gente basicamente colocava o nome do grupo, aí colocava o nome do personagem, a mensagem, o nome do outro personagem, a outra mensagem, todas essas coisas. Não tem descrição de personagem, não tem descrição de ambiente, não tem descrição de sentimentos. Era como se fosse uma eterna conversa no Zap, e era só pra fazer humor. Eu não sei porque que isso irritou tanto e eu não sei porque eu gostava tanto disso também. Mas eu fiz uma fanfic assim e é essa que eu tô reescrevendo aqui. E agora, com tudo isso explicado, a gente pode ir pra reescrita em si. Mas não se esqueçam, por favor, deem like antes, não se esqueçam de dar like, porque eu sei que vocês vão esquecer. Vocês vão chegar no final, vão ficar, nossa, meu Deus do céu, essa menina é genial, e vão acabar esquecendo de dar like. E também não esqueçam de escrever, porque eu sou uma pessoa super legal, então acho que eu mereço a inscrição de vocês. Então, por favor, não esqueçam dessas duas coisas. E agora a gente pode ir realmente pra reescrita da fanfic. Já tem uns 3, 4 anos que eu escrevi essa fanfic, então tem algumas coisas que não envelheceram bem. Alisson, nessa fanfic não gosta de homem, então eu não sei porque ela é parceira pro Styles. Então, talvez eu mude essa frase, bem provavelmente, porque assim, não é muito legal, né? Tá, obviamente a gente tem que mudar isso. Aí eu passei mais tempo do que eu esperado pesquisando qual era aquela criatura que Kira se transformava, e aí... né? Nem um pouco bem. Então a minha ideia seria arrumar essas coisas. Também tem algumas piadas que são extremamente sem graça, ou algumas formas de escrever que são assim. Não. Ai, não. Eu escrevi isso aqui com 15. Agora, eu nunca me identifiquei tanto com essa frase aqui, mano. Sério, me conheci com 16, não era eu não. Risos. Eu achava isso muito engraçado na época. Como eu já disse, eu montei as piadas literalmente só funcionava no dia que eu postei, em 2017. Mas tudo bem. Cara, ela tem tipo 19 anos, mas realmente, né? Não, então ela tem 18, legal. Não tem mais como descobrir. Que horror. Não lembro. O que é Stygia? O Styles, mas é chata da Lydia. Vergonhosas, pra dizer o mínimo, mas essas coisas eu não queria tirar, porque eu acho que se tem gente linda até hoje, não tenha hoje exatamente porque eu retirei a publicação pra poder reescrever, mas se tinha gente relendo até o momento em que a fanfic tava lá no ar,
as pessoas estavam lendo e não estavam achando nada demais, o problema sou eu. Então, se as pessoas não estavam se incomodando com essa parte, eu não queria mudar. E também porque se eu mudasse e colocasse um humor mais atual, todas essas coisas, ia descaracterizar um pouquinho a fanfic. Então, isso pelo menos eu quis deixar. Então ela tem pelo menos um pouquinho da cara do que ela era em 2017, 2018. No máximo, eu cheguei nas partes que realmente tinham narração dos personagens, que é bem lá pro final, vamos deixar quieta que eu só fiz nos últimos capítulos isso. Mas eu peguei lá naqueles capítulos, vi se precisava de alguma coisa, e lá eu adicionei só um tiquinho mais de desenvolvimento ou alguma coisa que eu achava que talvez ficasse mais interessante. Mas, ok, agora vamos lá, vamos pro trabalho. Em um primeiro momento, eu não queria tirar a fanfic de publicação por muito tempo, então eu tava entrando capítulo por capítulo, anotando as coisas em um doc separado, anotando todas as coisas que eu queria que mudassem, e eu tava saindo dos capítulos sem fazer mudança nenhuma e partindo pro próximo. A coisa é que isso é muito trabalhoso, e pelo menos no começo eu tava anotando coisas extremamente específicas e que na hora de passar de volta pra página do Wattpad, poderiam simplesmente passar batidas. Além de que eram coisas super rápidas de mudar e que em 1 ou 2 dias eu ia acabar esquecendo. Então, depois de, sei lá, uns 10 capítulos fazendo isso, que graças a Deus era, sei lá, os 10 capítulos mais curtos que eu tinha feito, eu desisti, passei tudo que tinha da página do Docs pro Wattpad, fiz um capítulo extra logo no comecinho, avisando que vai ter uma reescrita, também tirei de publicação, né, pra ninguém ficar vendo, e aí eu comecei a mexer diretamente nas páginas do Wattpad mesmo. Mas seguindo, eu realmente fiz só as mudanças que eu falei que eu ia mudar, não tirei as coisas que deram vergonha, e foi um sacrifício porque, meu Deus do céu. Cara, o que é isso? Mano, que isso, gente? Cara, De onde é isso? De onde é isso? o que tá acontecendo comigo nessa época? Por quê? Por quê? Gente, você não precisava botar o final. Quietinha. Ah, não. Ai, gente, eu sou um monstro. Por que fazer isso? Não, a gente não devia deixar a gente de 15, 16 anos escrever fanfic. Brincadeira, deve deixar, a gente deixa as crianças de 15, 16 anos escreverem, é uma forma de se expressar, tá bom, é só brincadeira. Porque pra mim foi muito vergonhoso. Mas foi torturante, porque, meu Deus do céu, cada coisa vergonhosa que eu vi. Mas tudo bem. A única coisa de enredo que eu acabei mudando, na verdade foram duas. Uma que é porque era um pouquinho problemática, pelo menos eu vi isso, eu deixei um clipezinho explicando, vou colocar aqui agora. Eu tenho um pensamento aqui. Tenho que continuar lendo, porque eu realmente não lembro. Não leio faz muito tempo essa fanfic, mas a Alison nessa fanfic não gosta de homem, então eu não sei porque ela é parceira pro Styles. Então, não sei como eu me sinto sobre isso, essa parte toda aqui. Porque, tipo, sabe, né? É porque, se não me engano, quando eu comecei a escrever, eu queria que a Alison ficasse com o Scott. Aí depois eu falei, não ligo, e mudei. Então deve ser por isso que eu tinha colocado isso. Eu queria fazer uma outra coisa, eu mudei. Então acho que essa parte eu vou ter que adaptar, cortar um pouquinho. E eu acho engraçado que depois ele responde um negócio nada a ver. Então não vai fazer muita diferença mudar isso aqui. Cara, onde eu tô querendo ir com isso daqui? Isso não faz sentido nenhum. É realmente por causa do Scott. Por causa da Scott, né? São fake. Mano, ai, tira essa parte também. E a outra porque simplesmente não fazia sentido com a história. Eu acabei colocando uma coisa, e 2 capítulos depois eu coloquei outra, e não fez sentido nenhum na história, então eu acabei mudando. E não fez muito sentido assim, porque não foi feito pra estar encaixado daquele jeito, mas eu acho que ficou melhor desse jeito que acabou ficando. Não, cara, peraí. É tenso esse negócio entre ele e a Kira. O que? Como assim? Ela literalmente contou pra você. Como é que você não lembra? Não faz sentido. A conversa não faz sentido porque tinha uma conversa super normal. Assim, sei lá. Aí ele, que pesada, hein? Olha só. Aí depois ele fala que ele sabe. Então, tipo... E pronto, a parte que é só o texting realmente acabou, porque não tinha muita coisa o que fazer aqui. Tava estragado a minha brincadeira. Não tinha muita coisa o que fazer porque não tinha muito o que desenvolver, sabe? É mensagem em grupo, sabe? A não ser que o personagem queira, por algum motivo, desabafar, não tem muito o que desenvolver nos personagens. Então, ficamos nisso e aí a gente fica sobrando 5 capítulos, eu acho, que foram escritos. Mas se juntar, não dá 3.000 palavras escritas, se não me engano. E agora, então, a gente vai pra parte mais trabalhosa, que é a parte escrita mesmo. Olha, eu preciso dizer... Tinha cada coisa naqueles capítulos que, meu Deus do céu, mas o meu trabalho aqui não é mudar a história, não é deixar ela mais bonita pra ler, não é deixar ela mais agradável pra ler, infelizmente, porque a minha vontade por alguns momentos foi essa. Mas, então, só passei direto. Porém, uma coisa que me chamou a atenção é que, nessa época, 15, 16 anos, eu acho que eu tava no ensino médio, e eu parei muito real de ler livro.
vergonha pra mim, mas eu parei muito real de ler livro. Só tava lendo alguns livros da faculdade, olha, alguns livros do ensino médio. Então, minha referência de leitura tava realmente muito ruim. Era só algumas fanfics, e algumas fanfics não são muito bem escritas, né? Eu mesma tenho exemplos, não tô falando mal de outras pessoas. O meu ponto é, eu tava lendo e percebi que tinha muita coisa que era extremamente seca, apática, muito mal feita, todas aquelas coisas. Muita coisa que eu critico nos vídeos que eu faço falando de livros. Alguns que eu não gostei, inclusive, que eu critico a escrita. E eu acho isso uma coisa muito interessante de perceber, porque acaba mostrando que eu, como pessoa, acabei evoluindo minha escrita. E olha só, provavelmente é também porque eu acabei escrevendo mais com o tempo, né, graças a Deus, mas também porque eu acabei lendo mais livros com o passar do tempo. E olha só, isso é um bom exemplo, viu, crianças? Leiam. Não sejam igual as pessoas que eu conheço aí, leiam. Mas enfim, não é sobre isso o assunto. Ninguém quer saber sobre ler no canal que é sobre ler, né? Eu não quero, não é brincadeira. Mas o importante é, aqui, nesses capítulos, eu mexi em alguns pontos muito específicos em que tinha que ter um drama a mais, só que eu não coloquei. Acho que é porque eu tava chegando no final do capítulo, eu tava de saco cheio, então eu só queria terminar logo e seguir pra próxima. Então, aqui, como eu tava de saco cheio, eu consegui desenvolver um pouquinho mais. Por exemplo, no final do último capítulo, que era pra ser o ponto máximo de clímax, de catarse, que é pra você ler e ficar super emocionado, o discurso final do Styles, que obviamente tem que ser o Styles, porque o ponto de vista principal é ele, apesar de que ele não é o personagem principal na capa. O discurso dele é uma coisa assim, é bonitinho e tal, todas aquelas coisas, mas nem a descrição, nem o que ele fala pega um tanto dessa emoção assim. Então eu fui lá, com toda a calma do mundo, peguei, comecei a editar, pensei em algumas coisas pra escrever, e coloquei essas coisas. Também coloquei um pouquinho mais de ponto de vista dos personagens, pra gente ver como é que estaria a emoção deles nesse momento. Então eu acho que no saldo final acabou ficando um pouquinho mais interessante. Outro capítulo que também tava faltando emoção no final, era um capítulo Malira, que é a Malia com a Kira. Exatamente no final, no discurso final. Eu devo ter um problema com discursos finais, com final de fanfic. Porque aparentemente eu fico de saco cheio e desisto. A questão desse daqui é que era pra ser um ponto de virada aqui pra fazer elas voltarem. E não tinha nada disso. Ela fala uma meia dúzia de gato pingado e não faz sentido nenhum. E aí elas voltam 2 capítulos depois, segundo a ordem cronológica. Então eu tentei botar um pouquinho mais de impacto, um pouco mais de emoção. Porque se você tá lendo a fanfic desde o começo, corta a ordem cronológica, vai pra parte escrita, lê esse capítulo e volta para as partes que são só os textos, você vai ter esse momento de catarse, que são elas tendo uma situação super estranha, tem esse momento de catarse e aí voltando a ficar juntas. Então eu acho, não foi o meu melhor trabalho, porque eu não tinha uma coisa muito boa pra trabalhar sobre, mas no geral eu acho que talvez tenha ficado um pouquinho decente, no mínimo. Mas mesmo não tendo muito com o que trabalhar, eu acabei me empenhando muito em fazer o das duas, porque eu tenho muito carinho pelo casal, tanto porque elas foram sempre extremamente esquecidas por todo mundo, né? Elas não são um casal canon na série, não são um casal canon em lugar nenhum, aquelas. Os fãs não olham e falam, nossa, né? Casalzão, hein? Não é igual Te Amo, Theo e Liam. Todo mundo fala, nossa, Shippa, tem milhões de fanfics sobre eles. Não, sobre elas, não tem. Tem um super carinho sobre elas. Também tem a questão que tem a Arden Cole, né? Que, inclusive, né? Questão com o elenco e o Jeff Davis. Mas aí não é aqui que eu vou falar sobre isso. O que importa é que depois de todo esse tempo, eu fiquei horas lendo, relendo, escrevendo, reescrevendo e eu finalmente terminei. Mas será que eu terminei mesmo? Porque realmente eu fiquei horas e horas lendo, relendo, escrevendo, reescrevendo. E nesse tempo eu acabei ficando eu me apeguei de novo aos personagens. Voltei a ficar envolvida com eles, não vou mentir. Então eu olhei e falei, cara, eu lembro que tem algumas histórias, alguns mini-plots que eu queria ter feito, que funcionariam igual aquele que tem de Styles, de Tia e de Malira, que eu queria ter feito, mas eu acabei não fazendo porque eu tava com preguiça, não vou mentir, realmente era por causa de preguiça. Então talvez eu faça de novo. Eu lembrava que tinha um que era do pedido de casamento da Karina com a Alison, mas não lembrava de mais nenhum. E aí, beleza, eu pensei, tá bom, vou terminar de reescrever e aí vou começar a fazer eles, vou começar a trabalhar neles. Estou considerando aqui, muito seriamente, colocar um aqui pro pedido de casamento, Dali, talvez. Então, vamos, né? Vamos pensando assim. Mas aí 2 segundos depois eu desisti. Porque eu olhei e pensei, cara, quem for ler depois, depois inclusive eu vou apagar o capítulo falando que é uma reescrita. Então quem for ler depois não vai ter esse contexto que vai ser uma reescrita e vai se dar conta, vai dar de cara com vários capítulos que não fazem sentido um com o outro. Vai ter 3 capítulos meio mal escritos e sei lá, 2, 3 que são mais novos que eu escrevi atualmente que estão com uma aparência muito melhor.
Então eu achei que não encaixaria muito bem. Então, o que eu decidi, o que foi, assim, meu terror, mas eu decidi fazer isso. Eu ainda decidi fazer mais um capítulo, mas dessa vez um capítulo como se fosse um epílogo. Uns 4 ou 5 anos depois, ou seja, basicamente esse salto no tempo, essa passagem no tempo que a gente teve desde o último capítulo que eu postei e agora que eu tô reescrevendo, e o que vai acontecer agora nesse capítulo novo. Vai ter o famoso, famigerado casamento da Alison com a Karina e todo o grupo de amigos vai se reencontrar. E aí, com toda essa história muito bem desenvolvida, eu peguei, abri um arquivo novo no Notepad e comecei. Capítulo novo 5 anos depois, uhul. Aí eu fui lá, né, comecei a pesquisar GIF de Teen Wolf para colocar os personagens. O problema de fazer fanfic de Teen Wolf que pega personagens de várias gerações é porque nunca tem com todo mundo, né? Então eu peguei uma, sei lá, da 6ª temporada, porque eu acho mais bonitinho, porque eles estão mais velhos, então escolhi esse. Eu falei no próprio clipe, pra avisar pra vocês, que antes de começar a escrever, eu comecei a anotar a idade de cada personagem que eles iam ter agora, então, tipo, de 22 a 25, alguma coisa assim. E eu comecei a anotar também o destino de cada casal. Então, tipo, o que aconteceu com, sei lá, Styles e Lydia, Malia e Kira, todas essas coisas. Tô anotando primeiramente as ideias que eles vão ter depois, só pra ter uma orientação. E depois eu vou anotar como é que estão os relacionamentos, só pra, tipo, não esquecer. Tudo isso é só pra eu ter um contexto maior na minha cabeça, pra poder introduzir melhor na hora que eu tava escrevendo. Não fez muita diferença. A parte dos casais fazia um pouquinho mais, porque aí eles poderiam conversar mais sobre isso, tá? Então não precisava decidir na hora. Mas fora isso, não sei, era só pra deixar registrado aqui. Como dá pra ver, a ideia do capítulo não é a coisa mais genial do mundo, até porque tá nessa fanfic que não é a coisa mais genial do mundo, obviamente. Mas a ideia dele é ser só como tipo, oi, olha, eu tô aqui, eu tô bem, olha só, nós éramos velhos amigos, a gente já se reencontrando aqui, como é que você tá? E foi essa ideia que eu tentei passar com esse capítulo e eu acho que eu consegui fazer ele bem. Apesar de que, meu Deus, deu muito trabalho, esse provavelmente foi o capítulo mais longo dessa fanfic. Eu não sei porque eu tenho essas ideias, mas realmente foi. E aí depois que eu terminei de escrever ele, eu coloquei lá, fim, e aí realmente terminei. Vocês acham, né? Realmente acho que eu teria terminado, né? O que eu fiquei reclamando o vídeo inteiro? Obviamente, do Styles ser protagonista. Não, brincadeira. Eu fiquei reclamando do Styles ser protagonista e a Malia estar na capa. Cara, eu ainda não consigo tancar que a capa não tem nada a ver com a história mesmo. A Maria não devia ser essa capa. Então, eu falei, eu vou refazer a capa. Obviamente, essa foi a parte mais fácil de fazer. Porque agora eu sei mexer um pouquinho, pelo menos no Photoshop, então foi um pouquinho mais rápido. Então, né? E aí começou o famoso processo, né? Eu fui no Google, comecei a pesquisar imagens do Dylan O'Brien, que faz o Styles. Só que ele um pouco mais novo do que ele tá agora, pra poder parecer mais com o Styles de quando eu tava imaginando. Não era pra ser tão novo, né? Mas tudo bem. Acabei achando entre elas umas 3 decentes. Eu achei o formato de capa do Notepad. Abri no Photoshop e coloquei as fotos do jeito que eu queria, que era, sei lá, aparecer um pouco do rosto, um pouco não, todas aquelas coisas. E aí eu fui testando. Antes disso, obviamente, eu não sei nem porque eu esqueci de falar, óbvio. Eu fui da fonte pelo celular, fui procurar a fonte que eu tinha usado pra escrever o Flames na capa original. Porque eu acho que aquela fonte ainda é bem legal, ela tem um tremuladinho que pode parecer as chamas. Mas eu acho que aquela fonte é bem legal, então eu fui procurar. E aí, quando eu achei, eu fui no site lá, um site aí que a gente tem, que a gente pode baixar a fonte. Aí baixei, instalei. Depois disso, pronto. Eu dei meus pulos, fiz negócio lá de aumentar a fonte, girar, inclinar, fazer todas aquelas coisas de perspectiva. Porque eu queria que fizesse parecer que a fonte fizesse parte da pele do personagem. Então, como se ela tivesse realmente escrito Flames na cara dele. Simplesmente porque eu acho um conceito bem legal. E aí acaba que eu tinha 3 opções. E como eu não sei escolher, eu mandei pra minha amiga, Millie, que vocês, se vocês já estão aqui no canal há algum tempo, pode ser que conheçam ela, de um vídeo que eu fiz aqui na Red 2, que são 2 partes. Um vídeo que eu fiz ranqueando tropos de fanfic, que vai aparecer aqui no card em algum lugar. Eu pedi pra ela escolher qual seria o melhor. Demorou pouquíssimo, 3 semanas, brincadeira, ela respondeu acho que no dia seguinte. Ela me respondeu escolhendo, acho que a segunda, e aí pronto, tava escolhido. Deu muito trabalho fazer tudo isso, e não ficou a melhor coisa do mundo, tipo, nossa, uau, revolucionária, mudou o mundo das fanfics pra sempre. Nossa, o nosso próximo after, ainda bem, inclusive, né, mas tudo bem. Mas a ideia realmente não era essa, eu só queria me divertir e fazer um vídeo que fosse um pouquinho mais divertido pra vocês também. Daqui a pouco eu vou começar a repostar os capítulos da fanfic, aos poucos também. E é isso, eu espero que vocês gostem e tenham gostado do vídeo também.
Ah, mas já que você ficou até aqui, por favor, me segue nas minhas redes sociais, meu Twitter e meu Goodreads vão aparecer aqui na tela. Deem um like no vídeo, eu falei que ia valer a pena, então deem um like no vídeo, que ele foi super legal, aposto que foi super legal mesmo. Se inscreva no canal também, porque, né, vídeos super legais vindo por aí. E ative as notificações para quando vierem vídeos novos. Também comentem o que vocês acharam do vídeo, o que eu poderia melhorar, o que poderia piorar, todas aquelas coisas. E compartilhem com quem vocês acham que podem gostar desse conteúdo. E por hoje é só. Tchau!